Olá, tudo bem? Estamos aqui no Blá Delas, com uma convidada muito especial, a Natália Belém Mello. Ela escreveu esse livro que é maravilhoso, né? Nós vamos entender um pouquinho por que ela escreveu esse livro. Você não ficará sozinha, seja forte e corajosa. E olha que capa linda. Ela vai contar tudo pra gente. Estou muito feliz de ter ela aqui. Nós duas fizemos alguns aninhos atrás, não vou contar muitos, né, Nath? Não vou contar muitos, ela é minha xará, inclusive. Quantos anos a gente fez a nossa MBA em gestão de pessoas lá atrás? Foi no momento que a gente se encontrou, né? E a gente sempre teve muito carinho uma pela outra, né? Verdade. E aí, quando eu vi que ela lançou o livro, né? E ela viu que a gente estava aqui no Blá Delas, né? Com esse projeto. Então a gente conversou e assim, eu tô muito feliz de ter ela aqui no Blá Delas, tá bom? Só recadinhos, dá o seu like aqui, segue o nosso canal, tá bom? Vai lá no nosso canal também do Instagram, Blá Delas Oficial, curte a gente lá também, que vocês vão acompanhar tudo que acontece aqui, vai estar lá, tá bom? Nath, eu tô muito feliz de ter você aqui. Esse livro, gente, que capa linda, né? Depois você vai falar aqui por que essa borboleta, achei linda essa borboleta, né? Sim, tem um significado. Adorei, né? Agora então vamos começar pelo começo. O porquê dessa biografia, né? Esse livro que já está um maior sucesso. Você fez o teu lançamento essa semana, né? Nós estamos no mês de maio gravando, né? Sim. Mas aqui vai para o ar no mês de junho, então já vai estar aí já está na Amazon. Depois você vai falar tudo onde está e tal. Mas conta um pouquinho por que você decidiu fazer essa biografia e essa preciosidade que você não ficará sozinha, seja forte e corajosa. Nath, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de dividir um pouquinho com você e com todos, né, que estão nos assistindo, que vão nos assistir, e contar um desejo, né, que foi de escrever o livro. Escrever o livro, ele vem um pouquinho da minha trajetória de vida, que eu compartilho no livro, na verdade, um momento de superação que eu tive na minha vida, que foi enfrentar o luto. E quando eu pensei em escrever o livro, na verdade, eu compartilhava muito com as pessoas a minha história e vivenciei um bom momento da minha vida dentro de um hospital. Eu compartilhava e falava assim, poxa, a gente precisa de uma referência, a gente precisa entender quem que é a nossa referência, quem vai ser o nosso porto seguro, quem que vai nos ajudar. E quando eu compartilhava a minha história com alguém, eu percebia, nossa, as pessoas comentavam, nossa, mas você já vivenciou tudo isso? Como é que você passou por tudo isso? Você é tão nova. Quantos anos você tinha, tá? Na época, eu comecei a vivenciar tudo com 27 anos. Super jovem. Super jovem. Assim, e na verdade, tinha algumas experiências, né? A gente acaba sempre tendo uma referência, mas quando eu contava isso para alguém, ou comentava depois de tudo que passou, né, no momento realmente que eu passei pelo luto, eu comentava isso com alguém e falava, nossa, como é que pode alguém viver sorrindo e já passar por tudo isso? E eu ficava pensando e imaginando que a gente precisa ter mais empatia com as pessoas, que a gente precisa ir além do que está ali por fora, estereotipo. Então eu pensei, vou idealizar e finalizar isso como um livro. E como uma trajetória também. E não foi fácil, viu, Nath, escrever um livro. Porque foram 8 anos para que isso se concretizasse de fato. Sim. Agora, na verdade, esses 8 anos, você, obviamente, foi passando por alguns processos, né? De dor também, né? Eu queria só que você não vai dar um spoiler aqui do livro para as pessoas comprarem esse livro, porque realmente ele é maravilhoso. Mas conta assim por cima o que é o enredo do livro, só para que as pessoas entendam o que é esse luto, o que foi essa dor, o porquê dessa trajetória e o porquê realmente surgiu o livro. O livro, ele conta um pouquinho da minha história no sentido, desde a minha infância, contando um pouquinho. Eu sou de Poços de Caldas, como eu sou mineira, conta assim, ele traz um pouco de romance, né? Ele conta a história, na verdade, de uma menina, que sou eu, que se apaixonou aos 13 anos de idade pelo seu primeiro amor, se casou com ele,
E no percurso desse momento dos 13 aos 21 anos, que foi a idade que eu me casei, a gente passou por um namoro à distância. Namoro à distância, a gente sobrevive, o meu sobreviveu mesmo. Ele estava onde? Ele morava no Rio de Janeiro e eu sou de Poços de Caldas, né, Minas Gerais. Então a gente sobreviveu a esse momento de distância. E nesse momento, né, nessa trajetória, o meu primeiro marido, o Jairzinho, ele foi diagnosticado com leucemia. E aí começa toda a história. Aí começa a nossa desse livro, né? Aí começa a nossa trajetória depois de casados, todo momento depois que ele passou, né, inclusive de transplantes, inclusive de hospital, e como eu acompanhei ele, né, recebendo, né, diagnósticos, acompanhando todo esse momento, como eu me mudei para o Rio de Janeiro, como eu vim parar em São Paulo. Hoje nós estamos em São Paulo, nós dois fizemos MBA juntos. Exatamente. E foi no período, inclusive, né, eu finalizei o MBA, inclusive, nessa trajetória toda de hospital. Então, eu conto tudo isso, eu conto, na verdade, como que foi enfrentar, né, quase 2 anos dentro de uma UTI. Então, tem bastante capítulos aí dedicados a esse momento, dedicados a esse primeiro amor, e como também se refazer ao luto, por mais que eu tenha passado 2 anos no hospital, né, como se refazer de um relacionamento que foram feitos por 17 anos, né? Sim. Eu não sabia quem era a Natália, e eu falo assim, né, por que você não ficará sozinha, né, no livro? Porque, teoricamente, eu estava sozinha. O Gerson, ele veio transferido para São Paulo e eu vim junto com ele. E aqui mesmo, em Alphaville, a gente começou a construir a nossa vida. E quando ele se foi, eu fiquei sozinha. E a partir daí eu também conto como recomeçar, como se encontrar. Sim. Falo muito de autoconhecimento, de gratidão, de luto, de levar sorrisos e de entender que a vida é leve. É na leveza, que por mais que eu estivesse num hospital, que por mais que eu escutasse todos os dias que talvez eu ficaria viúva, eu sempre entendia que a vida era ali, naquele momento, e que eu tinha que estar leve. Que lindo. Agora, durante todo esse processo, né, que você passou, então a gente já vai falar dessa primeira parte, né, esse processo no hospital, com ele ali passando um transplante, que também já é uma situação que para muitas pessoas a gente nem sabe como é que é todo esse processo. Como é que foi, né? Essas dores que você foi sentindo, como é que foi esse processo de dor e essa superação, né? Porque todo dia tinha que ter uma superação ali, uma dor com uma superação. Como é que foi esse processo, nesse sentido, com esse foco, assim? Eu sempre me identifiquei como uma pessoa muito romântica, Nath. Eu acho que, como eu disse, era o meu primeiro amor. Mesmo que eu entendesse que ele estava doente, a minha referência naquela época era a novela onde a Carolina Dickman tinha recebido um diagnóstico de leucemia. Então, foi da mesma época? Foi na mesma época. Então, como é que chamava a novela? Eu esqueci agora o nome. Laços de Família, isso mesmo. Obrigada. E a minha referência era aquela. Então, quando ele recebeu o diagnóstico, eu tinha 15 anos. E a partir daquele momento eu decidi, por ser romântica, por acreditar que o amor sempre vence, e eu acreditava realmente nesse amor, e eu acreditava que a gente ia ficar junto, que a gente ia casar, e que a gente ia ter filhos, e que a gente ia morrer velhinhos, né? Porque eu tinha muito esse sonho. Acho que a maioria dos sonhos das meninas que viveram pela Disney, talvez, de ver todo o príncipe encantado, de ver o seu, né, o conto de fadas, talvez fosse isso. E em que momento você se deparou com a dor mesmo, assim, no sentido de isso aqui não é um conto de fadas, isso aqui é muito além, né, do que isso, e como é que eu tenho que ser uma pessoa ali como base mesmo dessa relação, amadurecer, né, para poder enfrentar isso por mim e por ele. Em que momento foi isso? Foi já quando a gente já estava casado, Nath. A gente já estava aqui em São Paulo. O Gerson já tinha feito o transplante, né? E por ser transplantado, imunossupressor, ter uma fragilidade, né, na sua saúde, vinha sofrendo algumas debilidades. Falei errado.
Não, né? Algumas situações onde ele ficava muito vulnerável a Isso. doenças, né? Exato, ele ficava mais frágil. Obrigada. E aí, ele, na verdade, ele sofria uma falta de respiração e acabamos indo para o hospital. E ali, naquele momento... Ali foi a grande... Ali foi. Quando Foi uma virada de chave ali naquele momento? Quando a gente foi pro hospital, a gente já morava aqui sozinho, a gente foi pro hospital em São Paulo, aqui mesmo em Barueri, a gente foi pro hospital. Aí, no momento que eu cheguei lá, pega todas as coisas. A enfermeira chegou, ele foi internado na UTI, ela chegou com todas as roupas dele pra mim e falou assim: você pode sentar aqui pra gente fazer uma entrevista? Pra mim aquilo era a primeira coisa. Ah, ele tem religião. Ah, se ele morrer pode doar os órgãos. Nossa, que duro isso, né? Não, Quantos anos você tinha nesse momento? Eu tinha já 27 anos. 27. A gente já estava casados. E já morávamos aqui. E ela foi fazendo... É uma lista de perguntas. E assim, você pode... Aí eu saí na UTI, tem horários fixos para entrar. Sempre é de tarde. E isso era 4 horas da manhã. E eu saí com aquela bolsa dele, né? Com tudo dentro de um saco. Porque na UTI não fica nada. Eu voltei para casa e falei, meu Deus, eu agora sou responsável pelo Gersinho. E isso foi se agravando durante os anos, porque dentro do processo, né, da UTI, eu respondia pelo Gerson. Porque como esposa, né, a gente que responde, inclusive, assina por ele. São decisões muito importantes que você está lidando com a vida, né? Com a vida. E no sentido, Nath, contando ainda um pouquinho, o Gerson, ele ficou traqueostomizado. Então, eu praticamente interpretava tudo para ele, inclusive para os médicos. E muita coisa, os médicos falaram, Natália, confirma que ele está falando, porque só eu entendia. E ali, como é que ter contato com essa dor? Eu era responsável por ele, teórica, eu que assinava, até mesmo na empresa, eu tinha que... Então, isso eu ia perguntar, ele trabalhava nesse momento? Sim, ele trabalhava. Ele era gerente, ele era sócio da empresa aqui em Alphaville. Hoje a empresa é uma parte de tecnologia, é uma parte de tecnologia bancária, está super bem a empresa. E eu tinha que responder também, inclusive fiquei um tempo assinando, inclusive pela empresa, por ele. E nesse sentido, quando você me perguntou sobre a dor, eu falava assim, agora realmente não é um conto de fadas. Eu estou aqui do lado do Gerson, eu respondo por ele, eu vejo a dor dele, eu tenho que ser forte para ele, eu tenho que ouvir todo dia na visita médica que ele pode morrer e que ninguém sabe como ele está vivo, que era todos os dias. Não tinha uma visita médica que eu não ouvia. O Gerson pode morrer amanhã. Era todos os dias. Eu chegava assim, ai meu Deus, não é um conto de fadas. Mas no fundo eu queria muito acreditar que fosse, porque a gente não está pronto para aceitar a partida. Sim. Por mais que ela seja e os dolorosa. sonhos, né? Eu acho que os sonhos que você tinha ali naquele conto de fadas, ele vai sendo destruído, né? Exato. E a gente também vai ficando um pouco mais dura, né? Você foi ficando mais dura, assim, com essa dor? Porque eu lembro que em algum momento que a gente conversou, você falou que havia também leveza. Dentro daquele ambiente todo, daquela situação pesada que você vivia, né? Existia leveza. Aonde você via leveza, né? Conta pra gente como é que você conseguia enxergar, ou você só enxergou agora, depois que tudo passou, muitos anos depois. Essa leveza você enxergava naquele momento também? Ou foi uma coisa depois, assim, que você detectou que depois existia uma leveza de alguma forma? Quando a gente tá dentro do olho do furacão, na verdade a gente não enxerga muita coisa. Mas assim, como eu posso dizer? Eu acho que eu fiquei meio descontroladinha. No sentido assim, eu brigava com os médicos, eu falava, gente, isso não é possível. Tá colocando mais remédio, tá deixando ele, vai deixar ele dormir, tem que acordar. Então eu ficava assim, já discutia qual era a dosagem dos remédios, quanto que tava colocando, por que ia transferir, por que o médico não veio fazer visita. Então eu via toda essa situação com eu ser responsável pelo Gerson, tinha que fazer o melhor, porque ali nós tínhamos que conversar. Mas a questão de leveza vinha assim, porque eu passei aniversário lá, aniversário de casamento, aniversário do Gersinho, aniversário
meu, aniversário de transplante, porque ele também era transplantado, Natal, Ano Novo. Caramba, você passou muita coisa dele. E conta aí uma passagem, né, uma dessas comemorações que foi um momento alegre, inclusive para ele também. Para ele, posso dizer. Lá no Rio, a gente adora comer rabanada. Aqui, eu acho que em São Paulo não é tão... A gente gosta de uma rabanada também. E ele não... Médio, ó, o Gui falou médio. É que eu acho que é mais no Rio. Aqui é mais... E ele queria muito comer rabanada. E aí, no Natal, imagina uma pessoa com traque comer rabanada. Isso não pode. Eu juro, eu cheguei com uma bandeja de rabanada. Mas você entrou no hospital com a bandeja? Entrei, porque assim, já era muito tempo dentro do hospital. Então, teoricamente, eu ganhei até um crachazinho do hospital. E eu tinha acesso a ficar lá dentro, porque assim, não tinha muito o que fazer, né? Ou eu ficava no sofá fora na recepção, ou eles deixavam eu ficar dentro. Então, eu levei uma bandeja de rabanada com champanhe, gente, no ano novo. Você tá jurando? Olha que legal. E a gente brindou, a minha família, a família dele estava lá, a gente brindou. Ah, foi todo mundo? Foi, eles liberaram lá no ano novo, não foi todo mundo, assim, lógico que ia revezando, não era assim, lógico, 15 pessoas dentro da UTI. A gente foi, porque ele ficava acordado também, não ficava o tempo todo dormindo, né? Então, nesse momento que ele estava praticamente sóbrio e entendendo, a gente brindou. Eu tenho fotos, não vou mostrar, mas a gente tem fotos, ele brindando, ele comemorando o Ano Novo, e eu dando pedacinhos de rabanada. E eu lembro que uma médica, nem lembro o nome, chegou lá, você quer matar ele, porque se isso cair no pulmão, meu Deus do céu, quem vai ser responsável sou eu que estou no plantão. E assim, é isso, essa tá a leveza, porque a gente tem que viver o hoje. Lógico que era com responsabilidade. Tinha outras também. Ele tava com muita saudade de comer batata frita, por exemplo. Aí eu lembro que eu fui num restaurante da frente, peguei uma batatinha frita e, tipo, levei pra ele. Assim, escondido. Tem, assim, eram levezas. Eu sei que no meu aniversário eles enfeitaram e ele mesmo pediu pra enfeitar. Ah, que legal. Então, assim... Tinha alguns momentos que... porque a gente tem que, na verdade, as pessoas, isso é tudo a maneira como você enxerga, né? E como você dá então para olhar uma situação muito difícil, que é o extremo, né? Doença é o extremo, né? Eu acho que Sim. Não tem coisa mais grave que uma doença grave, né? E você enxergar a leveza ali é muito difícil, mas é uma coisa que dá para fazer, né? Sim, porque era a minha única opção. Nath, na verdade... Então era uma opção, assim, Era a minha única opção deixar mais leve, porque já era muito pesada. Era muito pesada, eu vou dizer assim. Era pesado eu passar por todas as... como é que fala? Todas as etapas e todas os processos todos, e né? também todas as visitas médicas e ouvir tudo aquilo, ouvir que não tinha solução. Eu vi que não tinha, né, para onde seguir e, ao mesmo tempo, dar força, porque eu tinha que dar força para fazer uma fisioterapia, eu tinha que dar força, entender e fazer planos. Assim, até o último momento, a gente fez planos de como se ele fosse realmente sair do hospital. Não é que, quando eu digo a minha única opção, é no sentido, por que eu vou ficar triste, reclamando? E eu olhava assim, gente, eu posso sair daqui. Eu posso ir no cinema, eu posso comer o que eu quiser. Por que eu vou reclamar disso? Por que eu vou reclamar que eu tenho que ir trabalhar, pegar o carro, o trânsito e ficar no hospital, se ele não tem a opção de fazer isso? Eu olhava muito nesse sentido. Eu olhava assim... Você olhava o copo mais cheio. Né, assim, daquela situação, né? Quer dizer, tem situações muito piores do que eu estou vivendo, né? Então, e isso é uma coisa para a vida nossa, né? Exato. Quando você está vivendo alguma coisa, sempre tem alguém que está pior, né? Não que a gente vai ter que mirar nisso, mas a gente tem que valorizar. A verdade é que a gente tem que valorizar a nossa situação, né? Por pior que ela seja. Então, eu acho que você se agarrava muito nisso, né? E eu olhava assim, Nath, no sentido assim, teoricamente a gente tinha uma condição, porque o Gerson, ele tinha um cargo teoricamente importante na empresa, e eu olhava assim, gente, todo o dinheiro do mundo não vai tirar o Gerson daqui, porque teoricamente ele estava preso, ele não podia nem se levantar da cama. Então, e nesse momento, qual foi o peso do dinheiro para você? Nenhum. Qual foi o significado? Nenhum. Dinheiro...
Não, mas veja bem, ele estava num bom hospital. Sim, com bons né? médicos. Eu acho que existe isso também, Uhum. né? Porque tem pessoas que passam por uma situação dessa e que não têm condições financeiras, com certeza. E tem algum peso nesse momento a parte material? Olha, nesse sentido, por ter a oportunidade de estar num hospital e estar cercada de bons médicos, que com certeza aumentaram, né, o tempo de vida do Gerson, provavelmente se não tivesse toda essa estrutura, ele não teria talvez um tempo de vida que ele passou, por mais, né, que foram quase 2 anos dentro de uma UTI, o tempo foi estendido, porque a gente tinha acesso toda a essa parte da medicina, que provavelmente o dinheiro que proporcionou. Mas quando você fala assim, de colocar a importância no dinheiro, não tem importância para mim, porque eu tive que refazer toda a minha vida. Eu comecei praticamente do zero. Eu desfiz de todas as minhas coisas. Eu fui para Poços, voltei para São Paulo, continuei novamente aqui. E, de novo, o que eu penso quando eu falo assim, por mais que eu tenha todo o dinheiro, se eu morrer hoje, o dinheiro vai ficar aqui. É isso assim que eu penso. Eu falo assim, viva bem, ame as pessoas, diga que ama as pessoas, porque eu tenho certeza que o Jairzinho se foi, e eu também tenho essa leveza, porque eu disse, eu vivi todos os meus dias com ele ali, e tornando leve, fazendo ele sorrir, mesmo que fosse no hospital. E eu também sorri de uma certa forma. E eu acho que é isso. A vida não são coisas, são pessoas. Sendo em momentos, E né? momentos. Em momentos que são muito importantes. Agora, que ferramentas, durante esse processo, ainda a gente vai estar aqui preso nesse processo, ainda daqui a pouco a gente vai, né, pra uma parte mais leve e tal, né, do livro também. Mas quais eram os seus principais recursos psicológicos, emocionais para você passar? Você tinha uma válvula de escape nesse momento? Qual que era? Porque as pessoas, às vezes, Sim. a pessoa que está assistindo aqui talvez esteja passando por alguma coisa parecida ou não, né? Pode ser uma outra situação, mas qual era a tua válvula de escape? Porque todo mundo tem uma válvula de escape quando está passando por algum momento dolorido, né? Naquele momento, era principalmente a minha fé. Assim, eu me apegava muito à fé. A minha avó é a minha referência como mulher, então assim, então eu conto muito, né, falo um pouquinho sobre a minha avó, inclusive porque eu fui criada pela minha avó e a minha avó sempre ficou comigo. Hoje ela vai fazer 94 anos, mas na época que fofa. ela deve fazer aqui, tava com mais de 80 anos, ela ficava todos os dias no hospital comigo. Ai, que avó. fofa, gente. Então ela ficou muito tempo comigo, me acompanhando, como toda a minha família. E ali eu me apegava muito à minha avó, a entender que eu precisava ser forte e também eu trabalhava, Nath. Então Você tinha cabeça para trabalhar? eu trabalhei, fiz entregas, eu acho que era minha válvula de escape. O trabalho. E ainda continuou sendo minha válvula de escape. Entendi. Aí nos segundos capítulos aí. Entendi. Porque a gente... Então você acha que o trabalho ali era um Sim. momento que você saía daquela realidade, trabalhava e se afundava ali e Exato. mergulhava naquilo e era um momento até de descanso para tua cabeça. Exato. E no finalzinho, já lá no hospital mesmo, eu comecei a fazer terapia. Assim, quase no final, até a pedido dos médicos mesmo. Tá. Então, assim, era um momento que o próprio Jairzinho fazia e eu também fazia. Nós fazíamos separados, mas eu também aí comecei a ser acompanhada e daí, por diante, não larguei mais a terapia. Sim, legal. Agora, quando você fala de fé, né, sem falar em religião, aqui a gente não, né, a gente não toma partido de nada, aqui é livre. Mas quando você fala assim, nós vivíamos lá fazendo planos, e na hora eu associei, engraçado quando você falou isso, a fé. Porque a fé é esperança para mim, né? E aí, quando você faz planos, né, você está tendo esperança do amanhã. Exato. Né? Então, você associava essa fé com esses planos, você se agarrava nisso, isso também era como uma ferramenta para você sobreviver a tudo isso? Sim, e era muito interessante, Nath, que eu sempre gostei de escrever. Eu levava caderninho e escrevia. O que a gente vai fazer depois que a gente sair daqui? Aí, por exemplo, vou contar uma que não tá no livro, não tá em nada, vai ficar só aqui. Por exemplo, a gente falava que ia fazer um rally quando a gente saísse de lá. É um sonho que eu tinha, que talvez vai se realizar, mas ali a gente falou, vamos fazer um rally.
Vamos ter um filho? Qual vai ser o nome dos nossos filhos? O que eu vou fazer quando chegar em casa? Qual é a primeira comida que eu vou comer? Então, assim, tinha tudo isso. A gente fazia planos, escrevia. Ele contava para mim o que ele queria para a empresa dele, o que ele desejava fazer com uma casa que ele tinha. Então, assim, a gente teve toda essa vivência. E talvez isso... Essa fé e essa esperança, né? Quando a gente se agarra nisso, isso faz a gente viver, né? Exato. Viver. Talvez isso também ajudou ele, né? No momento onde ele estava ali planejando, ele está se agarrando naquele futuro e falando, nossa, como eu quero aquilo. E a pessoa desencadeia mais força de vontade ainda, né? De viver. E é uma fé na vida, né? A fé que existe amanhã. É a fé que a gente Não, nós somos movidos a uma fé. A fé não é religião, eu repito, é a esperança de qualquer coisa que você vai viver no amanhã. Exato. E a gente acreditar, Nath. Esse livro é eu acreditar. Quem imaginou que, né, ele está se concretizando agora, a partir de 8 anos, né? Quando eu idealizei, tive a fé de idealizá-lo. E ninguém jamais imaginou que há 8 anos atrás, eu no enterro do Jersey, eu estaria hoje celebrando o meu livro. Porque, assim, a fé nos move, no sentido de acreditar, como você disse. Acreditar. E isso você acha que, para ele, lá naquele momento, também era muito importante? Você acha que isso foi muito importante para ele? Fazer esse planejamento, escrever, Sim. Ele gostava, vocês sonharem juntos? Ele se empolgava. Ele se empolgava com isso. Ele falou assim, nossa, eu quero... E era uma coisa muito interessante, fazer a pessoa ser útil. É importante eu dizer isso, porque às vezes a gente esquece, às vezes tá muito tempo no hospital, né? Eu convivi com muitas pessoas no hospital, com pessoas que estavam há anos também dentro de uma UTI. E é no sentido de qual é a importância que você vai dar para quem está ali no leito. Porque ela também está pensando, né? Se não tá no caso de vegetar, ela está pensando. Ela está desejando, ela tem sonhos. Ela tem planos. Ela tem planos e ela sonha. E eu queria deixar isso confortável. Eu não queria dizer assim, poxa, você não tem futuro. Eu queria dizer, você tem futuro e vamos escrever eles juntos. Era nesse sentido. Que lindo, né? Que lindo. Eu acho que isso faz uma diferença muito, muito, muito grande, né? E como é que você, quer dizer, depois que tudo passou, né? Como é que foi retomar suas escolhas, assim, sem ele, né? Assim, preencher você imagina, você viveu desde os 15 anos, né, com ele, né? 13, né, na verdade. Desde os 13, 17 anos com 17 anos vivendo com ele ali. Como é que foi essa... primeiro assim, como é que foi viver esse luto tão jovem, né? E planejar, que a gente está falando de planejamento, de sonho. Como é que foi, quer dizer, essa transformação desse momento de luto, que é um momento muito dolorido, né? Um momento que às vezes as pessoas falam nunca vai passar, nunca né? vai passar. E como é que foi reprogramar a tua vida novamente após tudo isso? Nath, assim, lembro que vou contar uma coisa assim, que quando eu recebi o... Né, me descreve um pouquinho do teu luto também, né? Pra gente falar do luto também, né? Tá. Depois você fala do teu sonho, mas vamos falar um pouco do luto, porque as pessoas... existe a palavra luto é uma palavra um pouco proibida, né? Ela é uma palavra assim... Ela é tão dolorosa, né? Que até, por exemplo, você visitar uma pessoa que perdeu um ente muito querido, a gente tem até... Ai, o que eu vou falar? Como é que eu vou... Então eu queria que você falasse um pouquinho desse processo do luto, para às vezes até desmistificar algumas coisas, sabe? Porque a pessoa tá ali vivendo, mas ela é um ser humano que vai ter que tocar a vida dela, né? De alguma forma, né? Eu imagino, né, que o luto começa quando o médico vem dizendo que se foi. Ali naquele momento já começa, no sentido assim, Natália, o Jairzinho se foi. Começou ali, né? Começou ali eu recebendo a notícia do médico e tendo que fazer todos os trâmites, porque você tem que responder por eles. Escolher trâmites, inclusive escolher a roupa que a pessoa vai ser enterrada. Imagina qual a cabeça que a pessoa que acabou de receber essa notícia tem. E ali começa toda a situação, porque realmente ali eu voltei para minha casa, a casa que o Jairzinho não voltou mais, para escolher a roupa que ele ia ser enterrado. E a partir dali começou, eu estou realmente sozinha. Eu não vou mais voltar para o hospital para visitar o Gerson. Eu realmente tenho que reconstruir a minha vida. E como fazer isso?
Porque, como eu disse antes, eu estava em São Paulo sozinha com ele. Não tínhamos família, eu morava aqui em Alphaville, não tínhamos família aqui. E como é que eu ia fazer? Você tinha amigos? Tinha amigos. Os amigos foram importantes nesse momento? Muito, né? Inclusive, tinha amigos visitando ele no dia, o próprio pessoal da empresa, e quando soube, o pessoal foi lá me acolher, né? Porque, na verdade, como ele era do Rio, acabou, né, toda a parte de enterro, toda essa parte feita no Rio de Janeiro. Mas aí, eu, Natália, decidi fazer o quê? E agora? O que a Natália vai fazer sozinha? Até ela aceitar tudo isso. Eu decidi continuar em São Paulo. Não decidi voltar para o Rio de Janeiro e também não decidi voltar para Minas Gerais, que Poços de Caldas é bem perto daqui. E como fazer isso sozinha? Primeiro, eu não queria... E você se manteve no mesmo apartamento? Não. Aí começa eu desfazer as coisas do apartamento, também dividir as coisas que ele tinha, distribuir para quem quer, né? A gente vai entregar, para quem vai doar, para devolver para a família. Não é um processo fácil. Mas eu, Natália, quis fazer aquilo muito rápido. Porque para mim era muito... Eu conheço pessoas que deixam lá e fica às vezes anos. Sem mexer no guarda-roupa da pessoa. Eu fiz muito rápido. Porque a gente morava... O nosso apartamento aqui era alugado e também era um apartamento grande. Eu precisava desfazer disso porque era gasto, né? Então, e eu pensava assim, meu Deus, eu preciso desfazer... Não desfazer, eu preciso tirar as lembranças que existem aqui, que é do meu apartamento, que eu construí, que eu escolhi tudo. E também, como que eu vou fazer isso? Aí sabe o que eu fiz, Dai? Vendi tudo. Não do Jairzinho. Todas as nossas coisas. Todas as coisas eu vendi. O apartamento era de vocês? Não, era alugado. Então... Mas você estava falando de móveis, vendi tudo. Tudo. Pra zerar mesmo. Pra zerar. Mas essa já foi intencional, isso? Foi. Tipo, eu quero zerar, fazer tudo de novo. Sim. Não, foi intencional no sentido... Porque eu ia mudar, provavelmente, eu ia ter que mudar para um apartamento menor, né? Porque eu já era uma, né? E, um detalhe, nesse momento eu não estava trabalhando. Ah, você não estava trabalhando? Não, porque um mês antes de acontecer, né, o falecimento do Jairzinho, eu acabei saindo da empresa. Então, eu não estava trabalhando. E eu precisava também de ter uma renda para conseguir manter aquela situação, manter a casa, um apartamento alugado, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei, gente, eu vou ter que desfazer... Aí eu comecei a pensar, vou ter que desfazer de tudo. Quero ficar em São Paulo. Vou ter que arrumar outro emprego. Aí eu comecei a correr, a me ocupar com essas coisas assim. Vou morar em São Paulo, vou me refazer aqui na cidade. Mas assim, o luto, se eu disser, eu aceitei na hora? Não aceitei. E se você disser pra mim, o luto passa? Não passa, Nath. Ele não passa? Não, porque ele passa, ele é uma passagem, mas é no sentido assim, ele tem fases. Mas hoje se eu falar assim, você tá em luto pelo Jairzinho? Não, mas eu tenho uma saudade imensa do que a gente viveu e uma felicidade enorme do que a gente conquistou junto. E é uma lembrança, porque Mas isso não é luto. Isso é uma, assim, você falando é o que me bate. O luto é um momento do vazio, assim, isso, do vazio, né, do vazio. Depois fica aquela lembrança, que é o que você tem das coisas boas, do que vocês construíram, que você vai levar pro resto da tua vida, né? Agora, eu enxergo o luto como um momento da falta mesmo, da ausência, da voz, do cheiro, né? Aquele momento dolorido mesmo é o que você falou, você voltou pra tua casa, não vou mais voltar pro hospital, eu vou ter que ficar aqui agora, sim, né? Então, eu acho que o luto... Você acha que você ainda tá no luto? Não, já foi, né? O processo do luto, e até eu coloquei na minha cabeça que deveria ser 1 ano. Na minha cabeça. Ah, você botou uma data. Eu sou bem de data. 1 ano no sentido... Você programou. Meio assim. Eu falava assim, gente, eu tenho que viver toda, assim, no sentido de dor, de sentir saudade, de vazio, como você comentou. Era realmente assim, gente, em 1 ano, meu Deus, eu tenho que estar melhor, porque assim, chegar em casa, eu chorava, eu tenho um áudio, né, um áudio dele que ele gravou pra mim quando ele tava no hospital, eu escutava o áudio, eu olhava as cartas, eu tenho uma caixinha ainda guardada, mas uma caixinha de boas lembranças, sim, né? Sim, mas naquele momento do luto era a gente resgata aquelas informações. Sim, sim. Mas é num sentido assim, que a terapia nos ajuda muito
E porque tem todo um momento assim, eu poderia ter feito mais. O que eu poderia ter feito mais para que ele tivesse vivo? Nossa, Dentro do luto tem a culpa? tem um pouco. Tem culpa? Tem. Eu tive, por exemplo, o que eu poderia ter feito mais por ele? Mas assim, eu sei que eu fiz tudo. Então, eu levei com muita leveza. Quando você fala isso, porque eu sei que eu fiz tudo que eu podia, que tudo que estava ao meu alcance, dentro das minhas forças humanas, eu fiz. O que você pode falar para as pessoas que vão nos assistir, estão nos Aham. assistindo nesse momento, para superar o luto, esse momento tão. O que elas podem trabalhar dentro delas? Você, por exemplo, falou fazer análise e tal, mas o que, de uma forma assim, muito rápida e prática, o que você de cara poderia dar ali umas 3 dicas para a pessoa que está vivendo esse luto, que ela possa tirar dela mesma, né? Alguma, sabe assim, alguma coisa que Sim. vai ajudar efetivamente. Sim. Fazer a análise, eu acho que é uma coisa super extremamente importante. Procurar um bom profissional. Acreditar que você fez o possível. Né? Eu sei que muitas pessoas... o livro tem me dado a oportunidade de conversar com muitas pessoas. Que, no caso do Gerson, eu tive um tempo para acolher esse sentimento, né, durante um hospital. Mas tem gente que perde o marido ou esposa ou filho por um acidente de carro. Sim, do dia para noite. Do dia para noite. E eu tenho conversado com muitos leitores e com pessoas que têm trocado isso, e eu acho que no primeiro momento é aceitar que aquilo deveria acontecer da forma que foi. E perdoar. E perdoar você, se você, sei lá, brigou e a pessoa saiu, né, e aconteceu alguma coisa, você nunca mais teve a oportunidade de dizer isso para ela, né, de dizer um desculpa, dizer um eu te amo. Então, primeiro, aceitar que aquilo deveria acontecer. Procurar uma boa análise e se autoconhecer, porque é muito importante. Fazer exercícios, sorrir, reviver. Eu acho que uma coisa importante não sei, é a conexão com a família, com as pessoas que você ama. Exato. Porque existe, em qualquer situação da nossa vida, essa rede de apoio, né? Situações difíceis da nossa vida, eu acredito muito nessa rede de apoio. A rede de apoio era de uma importância na nossa vida muito grande, né? E eu nunca passei assim por um luto extremo, assim, mas já passei por lutos que foram Sim. doloridos, mas nada assim, né? De uma pessoa que fez aquele buraco na gente, né? Mas eu acredito que a rede de apoio ela é de uma importância muito grande. O que você pode falar pra gente da rede de apoio? Ou para você não fez? Fez total diferença. Fez muita? Fez total diferença. Primeiramente, a minha família, né, que foi o meu apoio realmente, todos, né? O meu irmão, meu pai, a minha mãe, os meus amigos de infância que voltaram a conversar comigo, os próprios amigos em comum que eu tinha com o meu ex-marido, né? Então, eu acho que é importante no sentido, porque a rede de apoio, ela vai simplesmente te dar amor e acolhimento. Eu acho que essa é a palavra. Na rede de apoio a gente encontra acolhimento. Um momento pra gente tomar um café, um momento pra gente sair, um momento pra gente... Pra chorar, né? Pra às vezes. chorar, pra dividir. Mas eu posso dizer que eu não chorava muito, Nath. Eu acho que por isso que eu falo assim, eu não chorava muito na frente deles. Eu acho que eu chorei no enterro, isso foi de fato. E eu me recordo uma vez que eu chorei sozinha. E meu pai falou, tá tudo bem? Eu falei, ai, tô com saudade, chorei. Eu lembro disso. Mas eu não me lembro de chorar muito diante de algumas pessoas. Eu lembro que eu chorava muito sozinha no quarto. Ou na minha casa, eu morava sozinha, né? Então eu ia e chorava. E eu conversava, às vezes eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? E eu conversava até com o Gerson, assim, né? Em pensamento. Eu falava assim, meu Deus, Gerson, o que você faria agora? Você conversava com ele? Conversava. Porque teve uma frase que ele me disse quando eu saí da empresa. Foi um acordo, Ele tava no hospital. Tava no hospital. E ele me disse assim, se você passa por isso aqui, você passa por qualquer coisa, você é muito forte. E eu guardo essa frase pra mim. Se eu passei por tudo que tá no hospital, eu sou muito forte. E eu guardo isso. E é verdade. Porque você viveu o extremo, né? Sim. E quando você fala assim, de chorar, eu chorei com um pouco. Eu chorei, assim como eu posso dizer. Eu choro mais assim, de lembrar. Putz, foi uma vida muito, muito linda. Eu falo assim, cara, eu sou muito forte. No sentido assim, mas de chorar assim, putz, podia ter feito mais.
Não, porque eu fiz tudo que eu consegui ali. Eu acredito nisso. As pessoas fazem o melhor delas. Sem dúvida. Eu acredito nessa capacidade humana, realmente. Eu faço o melhor. Eu faço o melhor que está no meu alcance. E se eu não pudesse ir todos os dias no hospital, que não foi o caso, que eu fui todos os dias no hospital, talvez eu me sentiria culpada. Mas hoje, olhando, eu falo assim, não, eu fiz tudo. Eu fiz tudo que dava ao meu alcance. E eu fingia que eu ia ser atendida por um médico para dizer se ele não ia lá atender o Gersinho. Então, assim, eu fazia coisas que estavam realmente ao meu alcance. Então, isso também traz leveza. E voltando à questão da rede de apoio, eu tenho minha rede de apoio até hoje. Ai, a Ivane, minha madrasta, é maravilhosa. A gente brincou muito durante esse tempo que eu fiquei, assim, 1 ano, assim, né, trabalhando, fazendo. Ela era minha marida. Eu falei, Ivane, você é minha marida. Eu queria muito ir naquele chalezinho que tem aqui, né, em São Paulo. Eu falei, nossa, todo mundo vai de casal. Como é que eu vou fazer? Ivane, eu vou marcar. Vai eu e você. Aí eu dei o voto, eu e ela, tipo, de casal dentro do lugar. Então, assim, a rede de apoio tá aí. Eles vão estar contigo. Eles vão comprar qualquer parada por você. Sim. A terapia é importante, porque como a gente estava dizendo, a gente tem culpa. Putz, eu podia ter feito mais. Nossa, cara, por que eu não fiz mais? Nossa, eu tinha que ter falado mais com o médico. Eu tinha que ter ido... Não, e até falar coisas que às vezes a gente não fala pra pessoa. Sim. Porque pelo momento, pela Sim. situação, você fala, nossa, mas a pessoa foi... Eu tinha que ter falado aquilo, que aí você não tem mais a oportunidade. É isso que eu acho que é essa dor de você não ter mais a oportunidade de falar pra pessoa. Coisas que você estava no fundo do teu coração, ou você queria repetir alguma coisa. Né? E não ter... Deve ser muito duro, né? Muito. Mas é muito triste. Assim, no sentido de ver assim, putz, eu podia ter feito mais. É algo que tava... É que eu me recordo de muitas coisas, assim, Nath. Por exemplo, eu lembro que eu cheguei no próprio enterro do Gerson, eu sei que eu joguei muitas flores. E eu falei assim, Gerson, eu te dei todas as minhas flores em vida. Ai, que lindo! Porque eu falei assim, porque assim, eu não, acho que assim, eu não quis falar, eu recebi muitos abraços, mas assim, a minha despedida foi em vida. Por isso que eu falo, diga o máximo que você puder, as pessoas que você ama. É muito bom, por exemplo, eu tô com a minha, por exemplo, a minha avó hoje vai fazer 94 anos. Cara, e ter visto ela vindo lá de Poços de Caldas. Ela foi a primeira pessoa que estava lá na fila para eu assinar o livro. Tipo, isso pra mim é muito gratificante. Sim. Então, assim, por mais que brigar, não vou dizer que eu sou perfeita, eu brigo, a gente sai da linha, xinga, não vou dizer que eu fui as melhores pessoas, não fui a melhor pessoa no hospital, eu era a louca do hospital, todos os médicos tipo, lá vem ela, tipo, mas no final, eu acho que do processo de luto vem a gratidão também. Eu posso contar isso, eu conto isso no livro, mas eu digo assim, eu tive que agradecer, Nath, eu tive que agradecer todos os médicos que fizeram o possível e o impossível para aumentar a qualidade de vida do Gerson ali, para aumentar o tempo de vida. Foi um momento assim, eu sou grata à minha família, aos meus amigos que trouxeram conforto para mim. Por exemplo, eu não comia, Nath. O meu irmão, por exemplo, eu não comia no sentido que não dava fome mesmo. Sim, não era você não dava fome, não comia. Fome. Eu lembro um dia que meu irmão chegou lá de Poços de Caldas e encheu minha geladeira de comida. Tipo, a rede de apoio. Por exemplo, uma amiga minha também, Nath, vamos hoje no cinema. Cara, é a rede de apoio. Nath, vamos no cinema. Nath, vamos viajar. Quanto tempo que você não viaja? Por isso que eu falo, uma pessoa sem rede de apoio é uma pessoa essa é a grande solidão. Exato. Né? Porque quando você tem uma rede de apoio, você nunca está sozinho. Exato. Em qualquer momento, em qualquer situação da tua vida. Né? E você tem que cultivar isso. Né? Porque as pessoas se conectam com você, mas a gente é aquela negócio da relação da plantinha com a água. Não adianta, a conexão tem que ser regada, né? E tem que ser recíproca também, né? Então é muito importante. Às vezes a gente entra numa loucura de viver nossa vida, trabalho, é isso, vai, tal. Às vezes a gente manda. Quantas vezes eu já me peguei mandando, às vezes, um parabéns para uma super amiga minha pelo WhatsApp? A gente não liga mais para as pessoas, não, Nath. E isso é muito ruim, né? Então eu acho que a gente precisa tomar esse cuidado, porque no momento de grande dor da sua vida, essas redes de apoio, ela
faz uma grande diferença, né? Faz. Então a gente precisa cultivar essa plantinha tão importante na nossa vida, que é de família, de pessoas que a gente ama, dos amigos, enfim, faz toda a diferença. E eu acredito muito, Nath, isso é o que eu acredito. Tudo que a gente faz, né, a gente vai colher, no sentido assim. Tudo que a gente planta a gente colhe. É fato. E eu acredito muito nisso. Por mais que foram momentos difíceis, e eu digo, né, eu tentei mostrar isso com leveza, porque eu também, eu achava que a pessoa que estava passando por aquilo não merecia, e tinha que passar por leveza, porque era uma pessoa extraordinária, né, e eu digo que a gente acabou construindo até um pouco assim, né, desde os 13 anos aos 17 anos, um pouco, até os 29, o meu caráter também, a gente acabou construindo isso. Sim, lógico. Então, é muito isso, é a questão de você hoje, a gente conseguir realizar sonhos, de conseguir vivenciar, a gente está colhendo. E se você não teve a oportunidade também de dizer o tanto que você ama para a pessoa, ou, poxa, queria... Você pode dizer depois, Você né? pode dizer... Nath, você pode fazer coisas muito importantes. Eu, por exemplo, eu realizei um sonho que o Gerson queria realizar depois. A gente vai contar desses sonhos depois. Mas... Vamos aproveitar aqui, já dar o gancho e falar sobre como é que você, então, reconectou a sua vida a uma nova rotina, né, a uma vida nova. Então fala um pouquinho dessa... reconectou agora a Natália. Sim. Numa vida sem ele, numa vida nova, né, ficando em São Paulo, longe da família, e se reinventando aí de uma história dolorida, né, que ficou... Verdade, como é que foi isso aí? Nath, eu fui descobrir quem era a Natália. Eu não sabia quem era a Natália, porque os meus sonhos eram em 2. As minhas vontades eram em 2. Posso dizer uma coisa? Eu não podia ir à praia com ele, porque ele não podia tomar sol devido toda a situação dele de saúde. Eu ia à praia sozinha. Quantas coisas eu tive que abrir mão? E quem era a Natália? A Natália tinha sonhos, tinha vontades, tinha desejos. Quem era a Natália? Com 29 anos, na verdade, ia completar 30. Eu fui pra crise dos 30. Imagina a crise Foi realmente, mas a crise dos 30. Mas a gente tem mesmo, ó. Depois que a gente passa, a gente chega lá pros 40, 50 e fala, gente, que crise dos 30, pelo amor, mas tudo bem. Eu tive a crise dos 30 no sentido que muitas mulheres têm, putz, não tô casada, não tenho filho. Eu acho que a mulher bate aquele sininho, né, o despertador. E eu cheguei da crise dos 30, assim, caraca, eu realmente não tenho nada aqui, não sei nem quem é a Natália. Foi exatamente isso que eu cheguei. E eu falava assim, quem é a Natália? Putz, decidi morar sozinha em São Paulo. Consegui me recolocar. Olha, eu trabalhava 14, 15 horas por dia, Nath. Que loucura, né? Porque era a minha válvula de escape. Sim. Uma válvula de escape que eu tinha também, você tá falando disso, comprar. Mas era assim, eu não me endividei. Mas você teve uma compulsão, é isso? Compras. Não me endividar, nada disso, que eu sou muito certinha com esse negócio de conta. Mas assim... comprar no shopping. Comprar roupa pra ir trabalhar, comprar sapato pra ir trabalhar. Você comprava muito? Comprava. É uma válvula de escape, é uma coisa assim, preencher um vazio, né? Até a moça que trabalhava, que ela ainda tá comigo, a dona Beth, ela vai lá em casa. Natália, meu Deus, cada dia tem um sapato novo, que ela mesmo falava pra mim. Ela é minha mãe aqui em São Paulo, né? A dona Beth é minha família. Aí eu falava, é verdade, né? Então tinha isso. Então tinha aquele prazer, né? A gente compensa, roupa. Não tem jeito. Eu falei assim, nossa, vi uma promoção no shopping. E o prédio era do lado aqui do Iguatemi, né? Eu saía do trabalho. Imagina, o tempo todo. Eu ia lá, comprava uma roupinha, um sapato. Gosto de comprar pela internet, comprava. Então, assim, adoro. Então era uma coisa que eu fazia realmente. E eu não via, assim, na verdade, nossa, eu via como se eu tivesse mó feliz, né? A mulher quando sai tanto sacola, a gente gosta. Gosta. E também é como se fosse uma compensação pelo sofrimento. Totalmente. Aí, se eu passei no a gente emprego até novo, pensa assim, eu mereço. Eu mereço, exato. Né? Eu mereço. Essa frase do eu mereço, às vezes ela é um... como é que eu vou dizer aqui? Um perigo. Exato. Né? Porque
na comida a gente fala eu mereço, às vezes na bebida, às vezes em outras situações que também não são muito boas para a saúde, e nas compras você pode entrar no endividamento aí, né, você fica endividada e depois para se recuperar para passar anos às vezes, não, né? Mas assim, era controlado, hoje eu sou adepta, como é que tá até na moda hoje, né, tá zoando brechó, mas adoro um brechó que saiu, né, no último. Inclusive você podia vender suas roupas pro brechó. Pro brechó, porque eu adoro. Me fala uma coisa, hoje depois que tudo passou, qual é teu sentimento por ele? Quando você pensa... Gratidão. É gratidão? Gratidão. E é gratidão. Realmente, eu sou muito Quando você pensa nele, é gratidão. Gratidão. E é gratidão. Eu tenho gratidão por tudo. Por tudo. Eu sou uma mulher melhor. Eu sou uma pessoa que pensa no próximo muito mais do que talvez se eu não tivesse passado por isso, eu pensaria. Eu sou uma pessoa mais evoluída, com certeza, por causa de tudo que eu passei. Então, assim, eu só tenho gratidão. Que sentimento bom, né? Muito que bom. Ficou, que bom. Muito bom. E aí? E a felicidade, né? Você pensou naquele momento que você poderia ser feliz de novo? Depois de tudo, eu tinha muito... Então, aí vem aí, né? Eu tinha muito medo de ficar sozinha. Muito medo de ficar sozinha. E eu falava, meu Deus, né? Porque eu tô sozinha em São Paulo. Teoricamente, por ter uma rede de apoio, minha rede de apoio era telefone, sim, WhatsApp. Sim, as pessoas também estão na vida delas, ninguém lógico. vai ficar ali comigo, né? O tempo todo. Eu tinha muito medo de ficar sozinha, no sentido assim, porque, como eu disse, eu sou uma pessoa romântica. Desejo de casar, desejo de ter filhos, desejo de construir, né? A gente tem esses sonhos, sim, né? Então, eu falava, meu Deus, será que eu vou, né? Então, mas eu tinha certeza que eu era merecedora. Até porque... a gente não tinha essas conversas, mas eu imaginava, né, que eu nunca ficaria sozinha. Porque eu era jovem. Você é super jovem. E como é que foi se relacionar com uma outra pessoa, né, depois de vivenciar tudo isso e ter esse teu primeiro amor, né, tão jovem? Como é que foi se relacionar de novo? Olha, como eu disse, crise dos 30, uma... mulher adolescente, praticamente, que nunca tinha chorado por causa de... Tinha chorado, mas não era aquele chorinho, ai, putz, briguei, alguma coisa. Então, foi... Ai, gente, chega até a ser ridículo, se colocar dentro de aplicativo de relacionamento, até eu me cadastrei. Uai, lógico, fazer o quê? Lógico, mas as pessoas fazem isso. Não, mas até pessoas que estão aí totalmente, já namoram, tem aí a sua vida amorosa até ativa, elas também, desmanchou um namoro, ok, não tem problema. Porque pra mim era tudo novidade, né? Exatamente. Porque assim, diga assim... Você saiu com alguém dessas... Saí com uma pessoa. E deu certo, não? Não, foi um fracasso, não indico. Não, tem casos de sucesso. Não, eu tenho amigas que casaram. Tá? Eu também conheço gente que casou. Saí, sim. Vou dizer que não foi muito legal. Assim, não foi muito legal porque assim, não foi aquela coisa. Porque assim, gente, eu só tinha namorado uma pessoa na vida. Então foi uma coisa meio... E as conversas no aplicativo eram muito engraçadas, porque, por exemplo, naquela época tinha um aplicativo, nem sei se tem mais, que a gente colocava a localização, eu juro, no meio do trabalho, eu olhava no corredor. Eu sei, porque pega, acho que um diâmetro, sei lá, 20 metros, a pessoa tava 2 metros de mim, eu olhava, meu Deus, aí eu tinha uma amiga, eu falava assim, Mari, pelo amor de Deus, tira eu desse aplicativo, porque eu ficava simplesmente, meu Deus, que vergonha, eu trabalho no RH, gente, como é que eu tô no aplicativo desse, eu pensava. Então, assim, por mais, era engraçadíssimo, mas ao mesmo tempo, pra mim, meu Deus, eu tô uma bela de uma adolescente. Mas assim. É gostoso. Né? Não, foi muito. Que era tudo novo. Era muito engraçado. Hoje eu digo, ainda bem que eu tive todas essas experiências. Sim. E Nath, assim, eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou dar essa nova oportunidade? Porque, assim, como eu fui casada quase, acho que deram 7 anos, casamento mesmo foram 7 anos. 7 anos para 8. E a minha família, eu também pensava assim, nossa, como é que eu vou apresentar outra pessoa para minha família? Como é que eu vou chegar... Porque existe até a comparação, né? Nossa, demais. Porque não é assim, desmanchou, terminou, porque acabou o amor, né? Foi uma situação diferente, né? Então, aquela pessoa, assim, eu imagino, ela fica até meio endeusada, ou não?
Fica, né? A gente imagina isso. Então, como é que você vai colocar uma pessoa no lugar que está endeusada até pela sua família, por os amigos, quer dizer, e o julgamento. Né? Como é que ela já está colocando uma outra pessoa? Eu ficava preocupada com isso, Nath, posso dizer? Isso é uma besteira, né? Porque ninguém tem nada a ver com a sua vida. E assim, eu ficava assim, meu Deus, como ela se reconstruiu daqui um ano. Mas eu fiquei 2 anos, ninguém lembra, né? Ninguém lembra quanto tempo você ficou lá. Assim, eu conto aí no livro que não foram só 2 anos, foram muito tempo acompanhando. E as pessoas não lembram. Não. Ninguém lembra. Na hora do julgamento, minha filha, é só já ali... apontar o dedo assim, não, nossa, já reconstruiu, nossa, já tá namorando, nossa, já tá postando, né? E saí sim. Mas foi leve entrar alguém na tua vida? Esse do aplicativo não foi muito bom. Mas depois eu falei assim, meu Deus, eu não posso ficar só. E eu fui dando oportunidades. Sim, isso é legal. Fui me dando oportunidades no sentido. Mas você não tinha medo do julgamento e dava oportunidade escondida ou não? Você liberou o julgamento? Foi nesse sentido assim. Eu contava tudo pra Ivânia. Ivânia, tô no aplicativo. Nossa, tal pessoa mandou tal mensagem. Nossa, tal pessoa quer sair comigo. Mas assim, era só conversinha ali. Tanto é que essa pessoa que eu saí... A Ivânia, no primeiro encontro, ela foi comigo. Conheci a pessoa que era minha madrasta, ela foi comigo. Porque eu fiquei com medo, juro. Lógico. Porque a gente vê essas coisas na internet, a pessoa é sequestrada, que a pessoa aquela bem adolescente. Né? Então eu fui mesmo, mas foi coisas engraçadas e é bom que a gente tem história pra contar. Lógico. E depois, sim, quando eu me dei a oportunidade, fui vendo, né, muita, como é que fala? Conversando com pessoas que já tinham sido meus amigos, revendo toda, né, refazendo mesmo as amizades, porque muito tempo no hospital você acaba conversando só com quem tá ali, né? Sim. E tive a oportunidade de viajar pro Rio e ir pra Olimpíada, Nath. Foi ali, sim, que eu conheci uma pessoa especial. Uma pessoa mega especial. E eu falo que, na verdade, eu não tinha nem visto essa pessoa, eu só ouvi a voz dela. E eu não sei como, nem porquê. Eu tive a certeza que era ele. Ai, que mágico, é mágico isso, né? Eu lembro que o meu coração disparou, e eu lembro, acho que se a minha amiga assistir, a Thalita, ela vai lembrar que eu mandei uma mensagem na hora pra ela. É ele. Ele acabou de entrar. Encontrei! Acabei de encontrar ele. Ele acabou de entrar. Quantos anos você tava nesse momento? Eu tava com 31. 31. Tá. Porque lembra? Eu coloquei 1 ano na minha cabeça. Olha, você fez um planejamento certinho, mas não deu 1 ano. Na vida. Eu sou meio planejadista, eu gosto de colocar Agora, algumas quando você encontra uma outra pessoa que bate, né, de novo o amor, né, aquelas borboletas e coisas no estômago, que é uma delícia viver tudo isso. Como é que é? Porque você falou muito de sonhos, né, e você tinha muitos sonhos, né, com o teu marido, né, que faleceu, enfim. Como é que é transformar, porque fica sonhos, você trouxe esses sonhos para esse relacionamento, ou são novos sonhos? Como é que é essa coisa dos sonhos, assim, do planejamento, de coisas do seu planejamento, assim, de vida mesmo? São novos sonhos, Nath. Aqueles morreram? Alguns sim, né? Por exemplo, rally. Morreu, né? No sentido assim, acho que a gente pode até fazer um rally, porque o Emanuel adora coisas radicais, assim, mas assim, no momento, assim, acho que alguns, sim, morreram, né? Não tem nem Fazia sentido com ele, Fazia sentido com ele. Sim. Mas foram construídos outros muito melhores, no sentido, assim, que eu digo... você se dar a oportunidade de estar com uma pessoa que vai te amar, te respeitar, é bacana. Porque eu tinha, esses meus desejos, um desejo que eu tinha muito era que a pessoa que estivesse comigo respeitasse a minha história. Isso é importantíssimo, né? Top 1 da listinha lá. Sim. Eu tinha esse desejo. Eu falei, olha, eu vou poder, porque eu quero contar a minha história. Afinal, é minha vida, né? Eu tinha 31 anos, 17 já estavam ali, né? Sim. Então, eu tinha essa vontade. Então, o Manu foi essa pessoa, né, que, tipo, eu contei, ela começou muito assim, eu fui contando, espontânea, super animada, mas é no sentido, assim, dos sonhos, eles se reconstroem, eles são renovados, e vem coisas muito melhores, né, porque você começa a construir a 2 outras coisas. Não tem a gente nem... Não, e uma outra fase da vida, mais madura, por tudo que você passou, né, porque existe isso, né, numa fase da vida, quando a gente é mais jovem, a gente tem alguns sonhos, e no teu caso com uma outra pessoa, e viver uma outra vida com uma outra pessoa, e nesse
que você passou por um processo de amadurecimento muito forte, que a gente muda os valores, né, ao longo da vida. Sim. Então, e reconstruir esses valores também de uma outra forma mais madura. Por exemplo, que você falou, para mim a coisa material já não era... para mim o que importa é outra coisa. Sim. E você trazer isso para um novo relacionamento, com outros sonhos, né, novos, mas com essa maturidade, eu acho que é muito bacana, não é, Nath? Sim, sim. Até porque, Nath, quem já foi casado, e mesmo quem é casado e vai construir um outro relacionamento, as coisas são mais rápidas, né? Quem já, assim, ai, nossa, não tá mais naquela conquista, você já sabe o que você quer. Então, eu acho que isso também tem a ver com a maturidade e com os sonhos. Por exemplo, hoje, a gente, por exemplo, sonha esse livro, provavelmente, quem sonhou muito com ele foi o Manu. O Manu me ajudou muito, ele começou a me incentivar, ele conta a sua história, ele foi a primeira pessoa que me convidou, por exemplo, para dar uma palestra no trabalho dele. Que bacana, então, né? assim, ele me incentivava, ele me apoiava, e a gente constrói outros sonhos juntos, no sentido de, quando a gente se conhece, ter uma lembrança e também um amor. Isso também, o amor nunca vai ser igual. Mas ele pode ser melhor, Nath. Eu acredito. Eu acho que eu tenho uma convicção de que a gente ama várias vezes na vida. Exato. Cada um de uma maneira. De uma maneira. Mas, assim, eu posso dizer que, assim, eu já escutei isso de algumas pessoas também. Por exemplo, nossa, eu nunca tive um amor, né? Um amor verdadeiro, né? Um príncipe encantado. Mas eu tenho certeza que eu encontrei, tipo, a minha alma gêmea. Ai, que delícia! É muito bom, né? Que coisa boa, né? Agora, eu até anotei aqui uma coisa que aí já é uma ser fiel a você mesmo, né? Eu acho que quando você passa e você tem esse amadurecimento, a gente fica mais fiel a nós mesmos no sentido do que a gente acredita, dos nossos novos valores, dos nossos sonhos, exato, enfim, de uma certa, né, de tudo. Como é que foi, assim, você hoje é fiel a você mesma, dessa história que você viveu, dessa construção que você fez de novos valores? Como é? Me conta um pouquinho disso. Quando você fala ser fiel a si mesma, eu vou usar até um exemplo, Nath. Quando eu comecei o meu novo relacionamento com o Manu, nossa, como é que vocês vão morar juntos sem ser casado, por exemplo? Porque eu só fui morar junto casada. Eu falei, gente, vai ser fiel a mim mesmo. Eu quero ter essa experiência. E sim, a gente foi morar junto depois de 6 meses de relacionamento. E eu não desmereci ninguém, não desrespeitei ninguém. Eu me respeitei. Sim. Isso é ser fiel a você mesmo. É ser fiel. Eu tava ali, gente, a minha família, eu contei pra minha família, conversei com todos, conversei principalmente com a minha avó, que é mais velha, pedia, teoricamente, a bênção dela. Sim, e deu certo. Porque eu acho que quando a gente se respeita e faz com amor, eu acho que tudo vai dar certo. Por mais que você não precisa ter a aprovação de todo mundo. Eu acho que ser fiel é você não ter a aprovação de todo mundo. Perfeito. Olha que frase maravilhosa essa, gente. Essa tem que colocar, porque isso as pessoas vivem a vida para provar pro outro, para ser fiel pro outro, e se esquece. E, gente, a gente não se encontra assim, a gente não é feliz. E é tão importante a gente ter essa realização no sentido. E fora disso, teve outros sonhos, Nath. Por exemplo, eu queria me casar, porque a lembrança de casamento era eu de noiva num outro casamento. Eu queria... Você casou de novo? Casei de novo. Você casou de noiva, de tudo? Você fez tudo? Que legal! E sabe quem fez meu casamento? Minha avó. Ai, que graça! Olha, que coisa maravilhosa! E eu casei de novo. Ela fez tipo uma bênção. Ela deu uma bênção. Teve lá a celebrante, mas a bênção final foi da minha avó. Que legal. E assim, imagina a lembrança disso. Nossa, maravilhoso. Porque assim... Maravilhoso. E isso pra mim é uma alegria no sentido... Porque eu queria muito casar. Lógico que não foi o vestido branco, aquela coisa. Sim. Mas foi... Até porque eu tava mais madura, né? Aquela princesinha virou uma mulher. Então foi um casamento diferente. Mas sim, foi um casamento. E assim, quem passou por isso, quem separou, quem né, passou por essa situação também, acho que tem que casar de novo. Eu sempre falo, a gente tem que casar. A gente fala da Gretchen, mas ela é feliz, né? Vai casando quantas vezes? Nossa, a Gretchen já 7 vezes, né? Mas eu tô falando assim, case, tenha lembranças boas. Sim. Assim, nesse sentido. Eu acho que, na verdade, se você tá afim de casar, você casa. Exato. Se você tá afim de namorar, você namora. Você tem que estar ali afim, não é? E isso é ser fiel a si mesmo. Sem dúvida.
Eu acredito muito nisso. E hoje é assim, Nath. Hoje é. E quando a gente é fiel, a gente consegue, a gente transpassa e a gente é verdadeiro. Sem dúvida. Porque a gente passa a verdade. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Agora, falando um pouquinho do livro, assim, a capa maravilhosa, eu queria que você falasse um pouquinho do título, Você Não Ficará Sozinha, Seja Forte e Corajosa, essa borboleta, tá linda essa capa, Nath, maravilhosa, as cores, os tons, eu amei. E falar um pouquinho, se eu queria que você falasse um pouquinho do título, né, o porquê da borboleta, se é que tem algum significado, e também o que te motivou, né, porque não é muito difícil escrever um livro, eu acredito, né, o que te motivou, como é que foi essa decisão, como é que foi esse desenvolvimento aí para você, porque você foi escrevendo a tua história, né, mas fazer um livro mesmo, editar tudo e fazer, difícil. Não é fácil. Então eu queria primeiro que você falasse dessa capa, desse título, dessa borboleta, e depois falar um pouco do que te motivou e como é que foi escrever mesmo, esse processo. Então, falando um pouquinho do livro Você Não Ficará Sozinha, e dando um spoiler também. Olha, eu vou colocar, Gui, ó, vamos botar aqui de novo, para o pessoal ver, maravilhoso, olha que borboleta, que capa, que cor linda, eu amei. Obrigada, Nath. Foi feito com muito carinho. Você não ficará sozinha, como eu disse, foi a última frase que o Gerson disse para mim antes de falecer. A gente teve uma conversa e eu disse assim, nossa, você nunca pode ir, porque eu vou ficar sozinha. Ele, não, fofinha, você nunca ficará sozinha. Ai, tô até arrepiada, coisa linda. E, em cima dessa frase, o livro ia se chamar Só Seja Forte e Corajosa. Aí eu disse, meu Deus, precisa ter uma frase de impacto, né? Também a gente tem que pensar nisso. E eu falei, por que não? A frase que eu guardei no meu coração, na verdade, é uma frase que está guardada no meu coração e que eu compartilho com todos os leitores. Que lindo. E a borboleta azul, ela tem um significado de transformação. Na verdade, de renovação, transformação e de sorte também, né? E essa capa, na verdade, a beleza, né? E a beleza. A borboleta é linda, né? Sim, eu gosto muito de borboleta. E então o título do livro é esse. Muito lindo. Acho que, assim, tudo que eu trouxe aqui, tudo que eu divido com, né, que eu na verdade, é a minha vida, né? Eu tô dividindo hoje com o poder da internet, com o poder que tudo pode chegar no outro lado. Gente, eu tenho uma leitora no Japão, que não sei como que descobriu, queria que o livro fosse pra ela. Que loucura, então, né, assim, menina do céu? Como que alcance que hoje em dia as coisas, elas tomam, né? Que coisa maravilhosa isso. E ser forte e corajosa também vem nisso. Na questão de qual é a tua capacidade de abrir, né, a sua vida e compartilhar tudo isso com as pessoas, até para que elas entendam que elas não estão sozinhas. Isso também faz parte de muito do que eu trato aí no livro e trato na minha vida, empatia. A gente precisa ter empatia com o próximo, né? Porque às vezes a gente pensa, poxa, tá tudo errado, mas poxa, deixa eu me colocar no lugar da pessoa para entender como ela tá. Então o livro, ele foi construído, Nath, posso dizer, em 7 anos praticamente. Eu sempre gostei de escrever, então eu escrevia muitos textos. E eu falava de algumas coisas e era texto e terapia. Nossa, por que eu vou falar isso? Por que eu devo fazer isso? Aí eu falava de um tema, eu falava, ai, nossa, eu tenho que tratar isso na terapia. Nossa, como é que eu vou escrever isso aqui? Né, ou falar alguma coisa da minha infância, alguma coisa assim da minha adolescência. Nossa, eu tenho que tratar isso na terapia para ser leve. Então, o livro, ele vem de um processo de autoconhecimento também e segurança, que eu acho que a terapia e o autocuidado e também o autoconhecimento, ele vem durante todo esse processo. E como eu sou muito ligada em questões de datas, não sei porquê, não tenho uma explicação também lógica para isso, quando fez o ano passado, 7 anos, aniversário de falecimento, eu falei, gente, agora tem que sair, meu Deus, tem que desencantar isso aí, porque não já estava tudo escrito? Não estava tudo escrito, tava assim, eram páginas, tinham páginas escritas. Então, quando eu decidi colocar em prática, eu contratei uma consultora para me ajudar a, pelo menos, estruturar o livro. E ela me ajudou com a parte principal, que é o índice. E aí, eu consegui colocar todas as minhas cartas que eu tinha escrito, que é uma conversa. Você, quando lê o livro, você percebe, sou eu conversando com a pessoa, né? Sou eu conversando com cada leitor. Então, em cima daquilo, eu fui construindo e dividindo as minhas dores,
as minhas conquistas, as minhas derrotas também, né? Sim. Então eu vou compartilhando isso e os recomeços e as transformações e o que eu acredito que a gente deve levar. E em cima disso, foi todo construído. Eu acho que eu demorei uns 7 meses, Nath, porque eu tava trabalhando até então. Então, chegava do trabalho, escrevia. Entrava no final de semana, começava a escrever. Aí tinha que mandar para revisão, sempre tudo revisadinho. Aí chega o processo onde a gente vai o quê? Escolher, né? Existe, né? Ser um autor independente também é complexo, né? E esse mundo também é novo para mim. Então, eu fui pesquisar, né? A minha consultora, ela me indicou editoras que faziam com autores independentes, e eu fui fazendo, né, é um bate-papo também, como se fosse uma entrevista de emprego, né? Sim, Só sim. que sou eu que vou contratar ali para ver quem é o melhor e quem vai me atender. E nessas escolhas eu escolhi a editora Labrador, acho que foi um sucesso também ter escolhido eles, no sentido que é muito gostoso quando a gente vê o nosso sonho se concretizando, né? São etapas de marketing, são etapas de revisão, etapas também de como que vai colocar isso no ar, né? Porque a gente pensa que não, mas tem muito escritor no Brasil. Muitos escritores. E só voltando um pouquinho, como você disse, qual que era o desejo de escrever e quando veio isso, né? Veio muito pelo apoio do Manu também, quando ele me chamou para dar palestras, compartilhar isso, ele falou, vamos escrever. Então, assim, eu também dedico esse livro a ele, no sentido, poxa, se não fosse você aqui me apoiar nesse sonho, eu não estaria aqui realizando Que legal. isso. Nossa, lindo. E olhando tudo isso, né, eu lembro que a gente passa por uma entrevista, porque a primeira pergunta, tanto da consultora como das editoras é, você quer ficar rica com o livro? Não, assim, se for, nem adianta, porque se você conhecer um autor rico, você me avisa, né? Então, assim, eles perguntam qual que é o seu desejo lá, e eu lembro que um dos meus desejos, né, eu coloquei alguns na listinha, eu falei, nossa, eu quero muito meu link na Amazon. Ele, isso aí vai ser fácil, a gente consegue. Eu falei, mas eu quero muito ter meu livro na Amazon, eu acho tão chique, né? A pessoa colocar o link. E não é? Eu achei, é muito legal no sentido assim, igual eu disse, tem uma pessoa lá do Japão que gostou do tema, mandou, como é que eu consigo? Eu falei, baixa lá no Kindle que dá, você tem um Kindle. Então eu acho que o livro em si é uma concretização realmente de um sonho, de uma passagem, que eu posso dizer assim, de uma concretização mesmo, de um desejo, e eu vejo como é bacana a gente realizar sonhos, né, Nath? No sentido assim, quantas pessoas falam assim, poxa, quero agradar meu pai, quero agradar minha mãe, quero agradar meu marido, meu filho, e não se conhece, não se realiza, não... A gente, às vezes, o sonho talvez é pintar a unha de vermelho, cortar o cabelo curto, não sei. É verdade. Às vezes tem sonhos assim tão simples e tão palpáveis que você pode realizar e que às vezes as pessoas querem tanto aprovação. E, na verdade, eu tinha, assim, esse sonho de realizar esse livro. O meu desejo é que eu conquiste muitos leitores, né? O lançamento foi agora no sábado, no dia 13, mas no pré-lançamento eu já acabei com a primeira tiragem, já estou na segunda tiragem. Oh, nossa, parabéns! Então, quem diria? Eu pensei, eu ainda brinquei lá com a minha família, eu falei, gente, se cada um vai comprar 5 aqui, hein? Porque a gente divide com cada um, pelo menos vendeu a segunda. E não foi preciso, porque eu acho que quando a gente trabalha com carinho, a gente vai ter a recompensa, né? Sem eu dúvida. acho que tudo que a gente planta, a gente vai colher. Sem dúvida. Lógico que tem coisas que a gente não vai colher, tem sonhos que a gente não vai realizar, mas eu acho que as coisas que são palpáveis, que estão ao nosso alcance, a gente deve correr atrás. E o livro é um desses. E eu tô adorando trocar com os leitores. O Instagram, né, a internet, ela promove isso pra gente. E é muito legal. Por exemplo, uma pessoa, acho que de Goiânia ou Brasília, Nath, eu li o seu livro em um dia. Eu nunca vi a pessoa. Foi muito bom, porque eu tinha perdido a minha mãe. Foi ótimo. A minha história, alguém também que perdeu o marido, já faz algum tempo, né? Ela, Nath, faz muito sentido pra mim o seu livro. Então, assim, como a gente vai se conectando com as pessoas. E ajudando, sem nem ter uma noção, primeiro, do alcance e do quanto a gente ajuda as pessoas. Exato. Né? Porque esse livro, com certeza, vai ajudar muitas pessoas. Porque ele toca em temas, né, que são temas que são muito difíceis de se passar pela vida.
e como De sair, aceitar também, de né? aceitar, como sair, como refazer, né? Existem várias palavras que a gente pode tirar, né? De quantos temas que tem aqui, né? Então, você está de parabéns. Livro realmente maravilhoso. Olha, as críticas estão boas. Eu adoro receber o. Tá na Amazon, fala pro pessoal, olha para esta câmera da verdade. Aham. Gui, ela vai olhar para a câmera da verdade. Fale onde está o seu livro. Olha, o meu livro tá em livrarias físicas, aqui em São Paulo, na Livraria Drummond, que fica ali no Conjunto Nacional, Livrarias da Vila e também Martins Fontes. E também ele está na Amazon e no próprio site da Labrador. Hoje ele está com 22% de desconto, gente. Pior que hoje, mas a gente vai passar só em junho, gente. Precisa lançar isso em junho. Tudo bem. Mas assim, eu gosto, assim, falo disso com maior felicidade, Nath. Que o livro alcance muitas pessoas, que as críticas, teoricamente, como eu estou falando da minha vida, as pessoas não vão criticar muito, né, a minha vida, porque é a minha vida, né, quem gosta, gosta, quem não gosta, passa para a próxima. Mas eu estou dizendo assim, a escrita em si, eu tenho recebido críticas positivas, que é leve, que é uma leitura gostosa, no sentido, assim, que não dá vontade de parar de ler, e de pessoas que não me conhecem, né? Porque pessoas que conhecem, a gente acaba, assim, ficando um pouquinho na dúvida. Mas eu gosto, assim, tenho considerado bastante todo mundo que tem recebido com carinho, falou, Nath, eu não consegui parar de ler, eu li em 2 dias, nossa, eu li na noite toda, olha, é muito bom, nossa, eu chorei, eu ri, nossa, como é bom que você se refez. Então, assim, é uma conversa. Eu acho que é realmente esse o sentido e o objetivo. Foi uma conversa franca, transparente, leve, e dizer para o leitor e para a pessoa que está passando por qualquer dificuldade, ou seja de perda, ou seja de perda de emprego, renovação, sei lá, tá sem esperança. Qualquer dor. Qualquer dor, isso, só que sem esperança na vida. Eu acho que ele traz um pouquinho disso, de leveza, esperança, e da gente manter esse sentimento de gratidão pela vida. Que a vida é hoje, né, Nath? E é hoje, gente. É agora. Eu defino a vida. Uma vez a minha filha me perguntou, mãe, o que é a vida para você? Eu falei, é presente. Ela olhou, eu falei, porque a vida ela tem os 2 significados. Presente de ser um presente, você acordar todo dia, abrir teu olho, é um presente, aquele dia. E é o presente de estar aqui hoje. Amanhã ninguém sabe. Exato. Mas hoje é o seu presente. Sim, é agora. Então, assim, eu gosto de dizer isso. Viva o hoje, respeite o próximo, porque eu acho que também, se a gente não respeitar o próximo, a gente também não está passando do que é aceitável. Mas amar, respeitar, dizer que ama, cuidar de si, contra isso não tem lei. Né? Então, eu acho que é viver o presente da melhor forma. E não precisa, quando a gente até conversou aqui, não precisa de dinheiro para dizer que você ama uma pessoa, escrever uma carta, dar um botão de rosa, ou fazer um almoço. Não tem... Isso, lógico, a gente precisa de um pouco... É mais um valor emocional, né? Porque a lembrança... Nath, eu gosto de dizer isso. O que eu vou lembrar de tudo que eu vivi, nada tem a ver com dinheiro. Eu vou lembrar das palavras, do sorriso, da comida, dos momentos. Mas é o que fica. Sim. É o que fica. É o que você viveu. A vida são os momentos. É um conjunto de momentos bons e ruins que É você carrega, né? Para suas lembranças. É o que a gente vai levar e é o que a gente vai deixar, né? Com certeza. A gente que tá aqui para deixar um legado também para as pessoas lembrarem, né? E todo mundo vai chegar uma hora, né? Tem o trem da vida, né? Uma hora a gente saiu do vagão e uma hora a gente vai entrar de novo. E você falando disso, Nath, é um tema que hoje eu falo na maior, né, que eu acho que é meio tabu, falar de morte. Eu falo de morte, gente, posso morrer, olha, faça um seguro de vida se tem oportunidade, deixem testar. Eu falo todas essas coisas burocráticas. Nossa, quer ser cremado, já deixa escrito. Porque eu acho que é um tabu também. Também. E a gente tem que falar de... Não, assim, falar com leveza, a gente não quer, a gente é jovem, tem muita... Mas assim, eu acho que falar das suas vontades. Tá certo. Vamos fazer nosso ping-pong? Claro. Então, eu vou falar uma palavra e você fala uma frase. Ai, meu Deus, vamos lá. Vida. Vai parecer que eu tô te copiando, mas realmente é o presente. É o presente, então viva o hoje. Morte.
é uma passagem. Todos vão passar. Então, faça agora para que você tenha uma passagem boa. Muito bom. Coragem. Necessário. E importante. Se você não tenha, você vai descobrir que lá no seu interior você vai ter essa força. Autoconhecimento. Um processo muito importante que às vezes demora um pouco. Não vou dizer, hoje eu posso dizer que eu me autoconheço bem, mas é um processo que leva tempo. E ele é contínuo, porque a gente também está em mudanças, né? Exato. Recomeço. Sempre. Sempre. Eu acho que é a oportunidade que a vida te dá. Você tem que, se caiu, levantou, viu uma oportunidade, é sempre um recomeço. Inspiração. Inspiração é a vida. As pessoas que estão comigo, minha avó, que eu acho que é bom a gente ter uma inspiração, é referência, a gente acreditar que a gente pode mais. Essa palavra não está aqui, mas eu queria colocar ela e eu queria falar uma coisa sobre ela, que é a empatia, que você tanto falou. A empatia, às vezes as pessoas falam, empatia, porque foi uma palavra meio que da moda, tal, né? Aquela pessoa empática, tal. A empatia é uma coisa muito difícil, né? As pessoas falam de empatia, mas a empatia é você realmente colocar o seu pé no sapato do outro. Isso é uma coisa, só se você vivenciar uma coisa muito parecida. O que você tem é compaixão por uma pessoa, né? As pessoas, no meu modo de ver, as pessoas confundem um pouco, né? Você apoiar aquela pessoa, ter compaixão por ela, ajudar ela naquele momento, né? Mas a empatia mesmo é você pegar o seu pé e colocar no sapato efetivamente do outro. Eu acho que você, no seu processo de ter vivido com ele por tudo isso, por tanto tempo, eu acho que você conseguiu ter uma coisa difícil que a gente normalmente tem, que é compaixão e não é empatia. É colocar o seu sapato, né, o teu pé no sapato dele e vivenciar aquilo que você me falou, que vocês ficavam de mão dada. Sim. Você viveu com ele efetivamente, aquele momento você mergulhou. Exato. E isso é a grande empatia. Você sentir aquela dor de verdade, né? Então, ter compaixão é uma coisa, empatia é outra. E eu vejo que você foi realmente muito empática na tua história em relação a ele. Parabéns. Obrigada. Porque é muito difícil a gente fazer isso, né? Sim. E tão jovem. Então eu queria te perguntar, a última palavra, empatia. Se colocar no lugar do outro, mas que isso seja leve e com amor, para que não te traga peso. Muito bom. Ai, Nath, eu gostei tanto, eu tô obrigada. tão feliz, eu tô tão, esse livro tão lindo, que ele tenha um sucesso maravilhoso, que ele ajude muitas pessoas pelo mundo, né? Não só a morte, que as pessoas estejam passando por morte, mas coisas difíceis de dor, né? Eu acho que aqui tem coisas que você pode extrair para várias situações da vida, né? É sobre a vida. De superação de alguma coisa muito dolorida, muito difícil. Eu estou muito feliz de você estar aqui, né? A gente ter se reencontrado também. Eu quero desejar muito sucesso para você no livro. Eu acho que esse é só o começo. Talvez você venha agora, de repente, um outro volume falando da felicidade ou de um outro capítulo da sua vida, já que você escreve tão bem. Então siga isso, porque você tem muito talento. Obrigada, tá bom? Nath. Eu estou muito, muito feliz, viu? Eu só tenho a agradecer você aqui. Obrigada pela oportunidade, obrigada por dividir com você e com todo mundo que vai nos assistir, porque esse é o meu desejo. Se eu ajudar uma pessoa, já fez sentido, né? Eu acho que é isso, a gente tem que encontrar um propósito e deixar um legado, igual você disse aqui. Eu acho que o livro fala sobre vida, sobre recomeço, e cada dia uma oportunidade para recomeçar. Que obrigada. Bom, que linda, eu amei, viu? Ó, beijo, pessoal, beijo, até a próxima.